As mulheres têm o poder de transformar extremamente grande. Começam com coisas simples. Eu vou falar, por exemplo, da minha mãe. Ela nos criou, nós éramos 6 filhos. Quando eu nasci, a minha mãe já era viúva. Portanto, eu sempre a conheci como fazendo tudo para que nós, os 6, tivéssemos o bem-estar, para que pudéssemos ter acesso à educação. Foi por isso que eu fui educada desde pequenina. Mas que nós desenvolvêssemos um sentido de dignidade e que o facto de o meu pai não estar, ela estaria ali por nós e nós devíamos ter sentido de segurança e um sentido de fazer as escolhas que quiséssemos na vida. Eu só interpretei isso mais tarde, mas a verdade é que a primeira raiz foi a inspiração da minha mãe. Ela poderia ter sucumbido, quer dizer, ao peso de responsabilidades, mas pelo contrário, de dentro para fora, ela foi capaz de fazer de nós, todos nós, fomos educados, uma vida digna. A nossa família é uma referência na aldeia onde nós nascemos. Portanto, aí. Mas eu vi, no período da guerra de que eu falei, que instilou em mim, quer dizer, o desejo de proteger crianças. As mulheres foram a fonte principal de transformar a tragédia que se tinha abatido sobre as famílias, sobre as comunidades e mesmo em campos de deslocados, como se chamam, e campos de refugiados. As mulheres fazerem do nada outra vez a vida possível, mesmo num campo de deslocados. E eu desenvolvi uma grande admiração pela força interior que elas têm e a força transformadora, mesmo contra as adversidades que elas possuem. Mas muitas vezes eu verifiquei que elas faziam isso muito, muito baixinho. A voz das mulheres não era ouvida. As discussões sobre as decisões, mesmo decisões de como se organizar um campo, não incluíam a voz das mulheres. E isso me levou a pensar já de uma maneira muito mais ampla e olhar para as instituições públicas. Onde é que está a voz das mulheres? Onde é que está a cara das mulheres? Então, quer dizer, a interpretação daquilo que me rodeou naqueles anos me levou a dizer, não, há aqui uma grande força, uma grande capacidade transformadora que está sendo marginalizada, que está sendo silenciada. É preciso contribuir para abrir espaços para que as mulheres estejam em presença e que possam influenciar as decisões que vão impactar na vida delas, mas vão impactar no país e finalmente mais tarde quer dizer que vão impactar no mundo. Então eu optei, mas não foi uma opção assim académica de dizer eu vou ser protetora ou vou ser uma mulher de direitos humanos. Não. São realidades que me ensinaram e que me impeliram, não é? A tomar um posicionamento. E é aí que eu, ainda hoje, eu sou defensora dos direitos das mulheres. Vamos lá dizer, 7 décadas da minha vida, as lutas que eu comecei quando tinha 20 e tal, 30 anos, ainda continuam as mesmas. Não há país nenhum no mundo que tu possas dizer que as mulheres já conseguiram total liberdade e espaço, não é? De com direito sentar onde as decisões são discutidas e são tomadas. Não há. Alguns melhor do que outros, mas os direitos das mulheres continuam a ser atropelados. E pior ainda, agora talvez porque nós temos muito mais informação, estamos a ouvir todos os dias de que há pessoas que acham que têm o direito de tirar a vida a uma mulher só porque é mulher. Quando tem as suas próprias frustrações, se abatem contra as mulheres e até lhes tiram a vida. É por isso que nós temos os índices de violência
doméstica, de violência com base no género que nós conhecemos, não é? É uma luta sem fim, por enquanto. Ainda nos parece que há de ir muito, 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 muito mais para a frente.